Se tem uma coisa que nós fazemos sempre e não gostamos de fazer, é errar. Ninguém gosta de errar. Quando erramos, nos lamentamos. Quando erramos, nós sofremos. Nós ficamos, por que eu fiz isso? Ai, que burrada que eu fiz. E quando alguém vem nos contar que erramos, nos corrigir, como é difícil aceitar a correção dos outros. Como é difícil. Pensa só, quando foi a última vez que você teve alguém que foi amigo suficiente para chegar diante de você e falar: meu irmão, você errou aqui. Nós nem temos coragem de fazer isso uns com os outros. São poucos amigos que têm coragem de fazer isso. Porque sabemos que as pessoas não aceitam bem. Então, às vezes, se a pessoa erra, é mais fácil nos afastarmos dela do que tentarmos corrigir, avisar, orientar, Bom, hoje nós olhamos para um texto da Bíblia onde um líder olha para um determinado grupo de seu povo, no caso Moisés, o líder, olha para algumas tribos e fala assim para eles: cuidado para não cometerem o erro que os seus antepassados cometeram. Cuidado! Se vocês fizerem isso, vocês se darão mal. Então, é interessante olhar para a história, olhar para o passado, ver os erros cometidos e aprender com eles. No caso aqui, Moisés está falando de um erro que a geração anterior a essa fez. Tipo assim, cuidado para não cometer esse erro, porque os seus pais fizeram isso e morreram por causa disso. E eu e você, além da história dos nossos pais, além da história dos nossos avós, além da pouca história que temos do nosso mundo, temos acesso a histórias milenares, como a história da Bíblia, que nos mostram homens que erram sempre, Todo ser humano aqui, nesse livro, fora Jesus, tem erros, e esses homens erram, e os erros deles estão registrados para que eu e você possamos olhar, tomar cuidado e não cometer os mesmos erros. Nós estamos lendo no livro de Números, chegamos ao capítulo 32, e aqui nós vimos que esse povo ainda não passou o Rio Jordão para ir para Canaã, para a terra que é a terra prometida, mas eles já tomaram posse de uma terra, uma porção de terra do lado de cá do rio, antes de ir para a terra prometida. Eles já derrotaram um povo do lado de cá, e é uma boa terra, e uma terra boa para a criação de animais. Acontece que as tribos de Ruben e de Gade possuíam rebanhos. Então, essas tribos falam para Moisés: deixa a gente ficar do lado de cá. Só que a luta verdadeira está do lado de lá, As grandes cidades, as cidades fortificadas, as cidades que os pais deles tiveram medo de enfrentar estão do lado de lá. E Moisés fala assim para eles: olha, os seus pais já fizeram isso. Quiseram ficar para cá, quiseram desistir de ir para lá e desanimaram o povo, e por causa deles o povo foi amaldiçoado, e por causa disso Deus impediu que qualquer pessoa acima de 20 anos entrasse na terra prometida. Todos ficaram no deserto para morrer, com exceção de Caleb e Josué. Então, vocês olhem para o erro deles e não façam a mesma coisa. Se vocês ficarem aqui, vocês vão desanimar o resto do exército de ir para lá lutar. Vocês estão abandonando os seus irmãos. Então, olhando para o que querem e olhando para a chamada de atenção que Moisés dá, para o perigo de desanimarem os irmãos, eles acham uma alternativa. Então, nós vamos ficar aqui e prometemos que assim que vocês chegarem lá e forem para a guerra, nós vamos mandar todos os homens armados para lá. Nós só vamos ficar aqui nesse tempo para construir cidades para nosso rebanho ficar e nossos filhos, nossas esposas ficarem aqui. Mas nós vamos lutar com vocês. E Moisés fala: se for assim, tudo bem. Então esse povo olha para um desejo, um líder mais sábio fala: cuidado, vocês podem estar cometendo um erro, e eles encontram uma alternativa para cumprir o desejo deles e não cometer o erro de qual foram alertados. Será que na nossa vida nós não podemos fazer simplesmente assim? Nós desejamos coisas.
e às vezes coisas que têm perigos, coisas perigosas. Desejamos coisas que podem ser bênção na nossa vida, mas podem também nos afastar de Deus, podem nos afastar uns dos outros, podem nos deixar mais arrogantes. E não custa nada Deus nos lembrar do perigo, né? Usar líderes, usar pessoas para nos lembrar do perigo, para falar, olha, você está buscando isso, e isso pode ser bênção, mas isso pode ser perigoso. Tome cuidado, não cometa o erro que seus antepassados cometeram. Não deixe que esse processo, ou que esse conhecimento, ou que esse bem te deixe mais orgulhoso, te afaste dos irmãos, atrapalhe a comunhão, te afaste de Deus. Porque se te afastar de Deus, vai te afastar dos irmãos, se te afastar dos irmãos, vai te afastar de Deus, né? Porque você olha na Bíblia que Deus habita no corpo de Cristo. O apóstolo João diz que quem ama a Deus ama o irmão, e aquele que não ama o irmão não ama a Deus. Ainda é consequência direta. Então, quando amamos a Deus, vivemos em comunhão uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. E quando não amamos o irmão, revelamos que não amamos a Deus. Então, olhe para o que você quer, pergunte-se se isso é bênção. Olhe para o que você está buscando, pergunte se isso é bênção. Busque conselho de pessoas sábias. Olha, você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu não devo fazer isso? E olhe para o passado. Se aquilo já foi problema na vida de outras pessoas, se o que você pede a Deus já foi problema na vida de outras pessoas, se o que você busca construir já foi problema na vida de outras pessoas, cuidado, tome cuidado para não cometer os mesmos erros. Eu estou falando isso porque todos nós lutamos, e às vezes lutamos porque queremos coisas e coisas boas, coisas lícitas, né? Mas temos que tomar cuidado, até para as coisas boas não nos atrapalharem. Revise isso. Isso pode me afastar de Deus, me afastar dos meus irmãos? Então, tome cuidado. Pode desanimar os meus irmãos, que é o perigo aqui? Tome cuidado. Olha o que Moisés disse, só lendo com você aqui, no capítulo 32, versículo 13. Moisés está falando, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, eles os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, o povo de agora, raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele, e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo esse povo. Se vocês se afastarem dele, não deixe que nada, nem uma boa terra, nem um bom projeto, te afaste de Deus, senão o final é destruição. É muito bom conhecer a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia todo dia? E você pode garantir que durante um ano você consegue ler a Bíblia toda? Esse instrumento aqui, essa ferramenta foi feita para te ajudar nisso. Bíblia 365. Se você segui-la, tem uma linguagem muito boa, muito fácil de compreender, e vai te ajudar a ler a Bíblia toda em um ano. Sugiro muito, recomendo muito que você adquira e acompanhe conosco aqui. Tem formas de ler em sistema virtual, né? Se você entrar no Amazon, tem no Kindle, você pode comprar no modo físico também, e vai ser abençoador, porque conhecer a palavra de Deus é transformador. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, espero que Deus nos dê a graça de estarmos aqui lendo mais um trecho na Bíblia 365. Então, até amanhã, se Deus quiser.